Olá, estou aqui no Vic Live Studio para apresentar o Máquina do Tempo de hoje. Acesse no YouTube o canal Dinamite TV, inscreva-se e ative o sininho para ficar sempre bem informado sobre nossas atividades. No Máquina do Tempo de hoje, vamos trazer mais um episódio de Histórias de Cordeiro com Paulo Tamiaso, contando pra gente sobre as personalidades antigas de nossa cidade. Vale a pena conferir. Olá, estamos aqui de novo com mais umas histórias de Cordeirópolis. Hoje a gente vai falar sobre o distrito de Cordeiro. Cordeirópolis, antes de ser um município que foi criado em 48, ele era distrito. E o que era esse distrito? Era uma povoação que ainda não tinha independência, que era vinculada a um outro município. Mas qual é o detalhe dele? É o cartório. O que marcava a criação do distrito era a criação de um cartório, do juízo de paz, que seria um juízo de conciliação para resolver os problemas assim, de pequenas causas, sendo que tudo continuaria ainda sendo feito em Limeira. Mas a partir daquele momento que fosse criado o distrito, o lugar teria um cartório para você fazer escrituras, procurações, nascimento, casamento e óbito, sem precisar ir para Limeira. Então, só a gente recordando aqui, em junho de 1899, o deputado Cândido Mota apresentou um projeto chamado Projeto de Lei 80 para criar o Distrito de Paz de Cordeiro. E quais os motivos que ele definiu para que o distrito existisse? Ele dizia que ele encaminhou um abaixo-assinado com 165 assinaturas, que seriam os moradores principais daquele período. E é interessante lembrar que são nomes bastante conhecidos para a gente que pesquisa a área. Seriam José Firmino Bueno, a empresa Levi e Companhia, Antônio Ferreira Gaio, que ficou durante muito tempo na cidade, um proprietário conhecido pela Garagem do Gaio, Augusto Simões Sutil e uma empresa chamada Vita e o Rico, cujos descendentes talvez tenham a ver com a família Vita atualmente na cidade. Outras pessoas que também pediram a criação desse distrito eram Pedro Batistella, que tinha uma fábrica de cerveja, Batista Estocco, um rico comerciante da cidade, cuja história devia ser mais para frente determinada, que ele era bastante bem sucedido, um grande proprietário e acho que o mais rico da parte urbana. Manuel Ferreira das Neves, um proprietário de muito tempo da cidade. Giacomo Fratini, o parente do João Fratini, conhecido pelo sobrado ali na Rua do Barro Preto. Um farmacêutico de Campinas chamado Carlos Steinmeier. João Luque, que era o negociante e proprietário das terras da Vila Nova Brasília. Augusto Luque, seu irmão. Braz Marota, o médico da cidade, do local único que existia, que atendia a população. Um sapateiro chamado José Tella. Eugênio Betanho, da família do expedicionário João Betanho, que participou da Revolução de 32. José Levi, proprietário da fazenda Bicaba. E os fazendeiros chamados Onofre e Antônio Camargo Neves, que tinham fazendas ali na região da Água Branca, próxima à divisa de Araras. Então, nesse momento, em 1899, quando o distrito tinha só as ruas do centro e grandes fazendas em volta, ele compreendia 142 casas cobertas de telhas, 5 padarias, 2 açougues, uma serraria a vapor, que vinha desde o início da povoação, 3 fábricas de aguardente, 2 de cerveja, 2 farmácias, 2 alfaiatarias, 2 restaurantes, um hotel, funilaria, barbearia, casa de bilhar, que era muito comum nessa época, qualquer barzinho na cidade, você vê que tem essa casa de bilhar, marcenaria, casas de comércio de secos e molhados, ferragens de fazendas e roupas feitas. E além disso, em volta do território do núcleo de Cordeiro, teria a Fazenda Ibicaba, Fazenda Santo Antônio,
Fazenda do Bosque, Fazenda Santana, que seria onde vai ali a rua do Barro Preto em direção a Araras, Fazenda Santo Antônio, desse Moraes Salles, Botafogo, que é chamado de Belo Horizonte por muitas pessoas, a Santa Teresa, 2 fazendas Boa Vista e outras como Bairro do Matão, Catingueiro, Barreiro, etc. e o Núcleo do Cascalho. Interessante que esse pedido da criação do Distrito de Cordeiro não contou praticamente com ninguém do Bairro do Cascalho. As pessoas envolvidas, como a gente viu, eram todas que tinham trabalho no centro de Cordeiro ou na parte em volta. Então, o que aconteceu? Foi feito esse projeto através do deputado Cândido Mota, que encaminhou a Assembleia Legislativa em São Paulo, e ela precisou consultar, em primeiro lugar, as autoridades de Limeira para perguntar se elas aceitavam a criação do distrito. A resposta da administração de Limeira naquela época foi assinada pelo chamado presidente da Câmara da época, o capitão Manuel Toledo Barros, que foi homenageado ali na rua Toledo Barros alguns anos depois. E também, junto com os então vereadores Epifânio Prado, Cândido Gustavo, Toledo, Teodoro Tio e outros, aprovaram a criação do distrito, disseram que não tinham nenhum problema, encaminhando esse ofício para a Assembleia. Já na parte do judiciário, o juiz da época, chamado Gastão de Souza Mesquita, que é homenageado em uma rua de Limeira, disse que Cordeiro não tinha movimento que exigisse sua elevação e estava muito próximo de Limeira, além do que dificilmente seria conseguido pessoas para trabalhar de juiz de paz, porque ele estava tendo dificuldade em encontrar pessoas para trabalhar como autoridade policial. Os motivos devem ser diferentes, mas com certeza nenhum membro da cidade estava a fim de se tornar de uma hora para outra uma autoridade policial que teria que executar a lei naquele local. Apesar de tudo isso, a Comissão de Justiça da Assembleia manifestou-se favorável. No dia 17 de julho de 1999, ele foi aprovado pela comissão. Depois teve mais 3 votações, foi encaminhado ao Senado Estadual. Naquela época, a Assembleia Legislativa não era só uma parte, existiam os deputados estaduais e os senadores estaduais. Na parte do Senado, uma vez que o projeto já tinha sido aprovado na Câmara, ele foi passado no Senado Estadual em 2 ou 3 dias, durante o mês de julho. No final do mês de julho, já em agosto, foi encaminhado a que a gente chama de redação final para o governador do estado da época, o presidente do estado à época, sancionar. Passou um prazo, a burocracia deve ter demorado alguma coisa. No dia 7 de agosto de 1899 foi assinada a lei, criando então o Distrito de Cordeiro. Praticamente uma tramitação muito rápida de 2 ou 3 meses. E com isso, a grande consequência dessa criação foi justamente a instalação do cartório. Antes da instalação do cartório, teriam que ser eleitos os juízes de paz. Essa eleição dos juízes de paz foi feita em 30 de outubro e já em novembro de 1899, dia 26 de novembro, foi instalado o cartório de paz, que naquela época fazia escrituras, registros de nascimentos, casamentos e óbitos. Alguns anos antes, esse cartório foi dividido e, se você virar pela cidade, agora eles estão divididos na parte de escrituras e na parte de registros de imóveis e de nascimentos. É isso. Canal Dinamite. Canal Dinamite. Canal Dinamite. Se liga no Canal Dinamite. Curta, siga e compartilhe. @Canal Dinamite. @Canal Dinamite.